Leitura da palavra do Senhor. Segundo livro de Samuel, capítulo 18. Nós iremos fazer uma leitura do versículo 9 ao versículo de número 18. Segundo livro de Samuel, capítulo 18, do versículo 9 ao 18, nos diz assim a palavra do Senhor. Indo Absalão, montado no seu mulo, encontrou-se com os homens de Davi. Entrando o mulo debaixo de ramos espessos de um carvalho, Absalão, preso nele pela cabeça, ficou pendurado entre o céu e a terra, e o mulo que ele montava passou adiante. Vendo isto, um homem fez saber a Joabe e disse: vi Absalão pendurado num carvalho. Então disse Joabe ao homem que lhe o fizera saber: viste-o? Por que logo não o feriste ali, derrubando-o por terra? E forçoso me seria dar-te 10 moedas de prata e um cinto. Disse, porém, o homem a Joabe: ainda que me repassasse nas mãos 1000 moedas de prata, não estenderia a mão contra o filho do rei, pois bem ouvimos que o rei te deu ordem a ti e a Abisai e a Itai, dizendo: guardai-me o jovem Absalão. Se eu tivesse procedido traiçoeiramente contra a vida dele, nada disso se esconderia ao rei, e tu mesmo te oporias. Então disse Joabe: não devo perder tempo assim contigo. Tomou 3 dardos e transpassou com eles o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. Cercaram-no 10 jovens que levavam as armas de Joabe e feriram a Absalão e o mataram. Então tocou Joabe a trombeta e o povo voltou de perseguir Israel, porque Joabe deteve o povo. Levaram Absalão e o lançaram no bosque, numa grande cova, e levantaram sobre ele muito grande montão de pedras. Todo Israel fugiu, cada um para a sua casa. Ora, Absalão, quando ainda vivia, levantara para si uma coluna que está no vale do rei, porque dizia: filho nenhum tenho para conservar a minha memória, o meu nome, e deu o seu próprio nome à coluna, pelo que até hoje se chama o monumento de Absalão. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Agradecemos ao Senhor pela oportunidade tão preciosa de, nesse dia, estarmos reunidos neste lugar para prestar ao Senhor culto e adoração. E já expressamos ao Senhor o que há dentro de nós através das canções cantadas, o desejo do nosso coração de reconhecer-te como o único Senhor das nossas vidas e aquele que é digno de toda e total e maior adoração. E neste momento queremos e almejamos que o Senhor fale conosco através da Tua palavra, que o Senhor possa ministrar os nossos corações e possamos ser edificados através dela. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar assento. Meus queridos irmãos, a maioria das situações que vivenciamos no presente, elas não são uma obra do acaso ou uma sentença do destino. Eu sou forçado a crer que a maioria das situações que hoje nos advêm tem mais a ver com as escolhas e decisões que tomamos no nosso passado. Trata-se de decisões muitas vezes erradas, ou reações intempestivas e imprudentes que tomamos no passado, e em algum momento elas voltam para nos assombrar, e nós acabamos colhendo os frutos, e essa colheita certamente será uma colheita maldita,
colheremos os frutos de todas essas escolhas e todas essas decisões que tomamos erradas no passado. O texto que eu acabei de ler com vocês, ele fala de um desfecho de uma história que poderia ter tido outro final, mas teve esse, e foi um final triste, foi um final muito pesaroso para o rei Davi. Nós estamos no livro de 2 Samuel, e esse livro basicamente, todo ele se desenvolve, a sua narrativa a partir da história da vida do reinado de Davi. E a partir do capítulo 13, nós temos todo o enredo dessa história, o início dela, e o final é exatamente esse texto do capítulo 18, a morte de Absalão, nos filhos de Davi, o pranto e o lamento do rei. Isso não poderia ter terminado assim, mas as decisões erradas, as escolhas precipitadas, as reações imprudentes de Davi e de seus filhos precipitaram esse final tão doloroso e tão ruim. Então, a nossa exposição de hoje, ela é um grito de alerta a todas as famílias, a todos os casais, aos pais e filhos, a que nós possamos, com muita seriedade, tratarmos os sentimentos que muitas vezes circulam e gravitam em nossa casa, em nossos relacionamentos e em nossa família. Eu gostaria de pontuar 4 sentimentos, 4 escolhas que destroem a família, que destroem os relacionamentos, que arruinam qualquer relação, seja conjugal, seja de amizades. E o nosso coração precisa estar muito bem guardado desses sentimentos, para que eles não venham nos destruir e não voltem com uma força bem maior e causem estragos que nós não estamos certamente dispostos a encará-los e nem preparados para pagarmos. O primeiro desses sentimentos, ele está no versículo 1 do capítulo 13, e para isso eu convido você a acompanhar comigo esse texto, e é a paixão doentia. Tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã, cujo nome era Tamar. Aminon, filho de Davi, se enamorou dela, ou de Tamar. O primeiro sentimento destrutivo é a paixão doentia. Esse texto aqui fala de algo que aconteceu dentro da casa do rei, no palácio do rei, na família de Davi. Davi, ele tinha muitas esposas, ele tinha muitas mulheres. A Bíblia diz que ele tinha 700, era o seu harém. E dessas muitas mulheres, ele teve muitos filhos com elas. E alguns deles se tornaram conhecidos na história bíblica porque se envolveram em situações das mais variadas possíveis. E um desses filhos era Aminon. Aminon era o primogênito do rei, ele era o herdeiro do trono de Davi. E o texto diz que Aminon, ele passou a desejar a sua própria irmã. Ele era irmão de Tamar por parte de pai, mães diferentes, mas o mesmo pai. E ele passou a desejar Tamar, e ele nutriu no seu coração uma paixão doentia, uma paixão que o levou a cometer essa atrocidade que o capítulo 13 descreve aqui. Ele violentou sua própria irmã, abusou da sua irmã, e o que o motivou a isso foi o sentimento da paixão. O que seria então paixão? Eu acho muito difícil a gente definir a paixão, porque ela é um sentimento muito sorrateiro e obscuro para o ser humano. Mas permita-me aqui, por gentileza, trazer algumas palavras que dão-nos uma luz do que seria a paixão. A paixão é um termo aplicado a um sentimento muito forte em relação a uma pessoa ou um objeto. Seria uma emoção intensa
e convincente. O termo também é aplicado com frequência para determinar um vívido interesse ou uma admiração ideal por causa de alguém ou por alguma atividade. Em suma, poderíamos dizer que a paixão é um sentimento de excitação incomum ou uma forte emoção. Isso seria a paixão. Eu acredito que a maioria absoluta dos que estão aqui presentes hoje já viveram ou estão vivendo esse sentimento. Pelo menos os casados já sentiram isso, porque ninguém casa se não tiver apaixonado, a não ser que tenha outros interesses. Mas a maioria das pessoas que casam, a maioria absoluta, casam porque estão apaixonadas. A prova disso é que se alguém demora muito para casar e namora muito tempo, poderá não casar, porque a paixão vai diminuindo e aí a pessoa de repente percebe que não é a melhor escolha ou não é aquela melhor pessoa para ela. Mas todos nós já vivemos em algum momento esse sentimento. A paixão, ela não respeita a idade. Então não são só os jovens que se apaixonam, os adultos também. E me desculpe aqui os irmãos que estão nessa fase da vida, da terceira idade, mas quando alguém na terceira idade se apaixona, é um pouco ridículo até, porque a pessoa faz coisas de adolescente, não é assim? Ela age como se fosse um infanto, né? Uma criança, porque a paixão ela gera essa reação dentro da pessoa. Então a paixão trata-se de um sentimento muito forte. E se fôssemos caracterizar a paixão, eu poderia dizer que a paixão, em primeiro lugar, é um sentimento avassalador. Quem já viveu ou está vivendo, sabe que quando a paixão chega, ela vem de repente e ela tira tudo do lugar na sua vida. Ela consegue desestruturar você. Sabe aqueles planos e projetos que você tinha feito no decorrer da vida? Quando a paixão vem, você reformula todos, porque agora você vai moldá-los a partir daquela pessoa, daquela relação. A paixão ela faz você mudar de perspectiva. A paixão faz com que você altere os seus valores. Muitas vezes aquilo que para você era inconcebível, a paixão faz você se submeter a situações tais. E ela bagunça a sua vida. Ela tira a sua vida dos trilhos. Ela faz você mudar de alvo, de objetivo. Mas ela também é sádica, porque depois de tudo isso, ela deixa você no meio da confusão e você se perde dentro do sentimento e não sabe mais sair desse labirinto. Você perde a porta da saída. É isso que a paixão faz. Até porque a palavra avassalar, ela vem de vassalo, que quer dizer subjugar, submeter. E aí vem outra característica da paixão. Ela, além de ser avassaladora, ela, além de bagunçar a sua vida por inteiro, ela também é dominadora. A paixão, ela se assenhoria de você, ela toma o controle da sua vida. E muitas vezes, uma viagem que você pretendia fazer de descoberta, você se deu o direito a sentir, e no início você ainda estava cônscio do que queria. Então você dizia para você mesmo: eu sei onde eu estou pisando e o que eu estou fazendo, então eu tenho o controle absoluto das minhas escolhas, das minhas necessidades e dos meus projetos. Só que quando ela vem, que ela te domina, e ela fará isso, ou mais cedo ou mais tarde, você perde o controle da sua vida. E aí você dorme pensando naquela pessoa e você acorda para pensar nela. Você acaba vivendo em função daquela situação e daquela pessoa. Aí você começa a perceber que você não fez um bom negócio. Porque a princípio, quando eu disse que a paixão é sádica, é porque a princípio é muito bom. Uma pessoa apaixonada, o coração bate mais rápido, o sangue corre mais rápido pelas veias, ela sente tremores, calafrios, as mãos ficam gélidas, e ela sente aquelas sensações e ela se sente viva novamente.
às vezes depois de uma frustração, de uma decepção, ela se sente viva. Poxa, eu ainda estou vivo, ainda existe um coração batendo no meu peito. Essa é a primeira sensação. Só que quando você começa a perceber que aquilo já não está mais te fazendo bem e sim mal, você já não tem mais o controle sobre o que você quer sentir ou não, porque você já está dominado e controlado pelo sentimento. Quando a pessoa acorda sobre a paixão, já é muito tarde, porque ela já está controlada por ela. Uma outra característica da paixão é que ela é passageira. Ela chega de repente e ela parte também de repente. A paixão, ela tem prazo de validade. Ela vai durar dias, meses, mas dificilmente ela vai durar anos. Só se for uma paixão não correspondida, que você está apaixonado sozinho. Mas se é uma correspondência, você vai viver todas as fases da paixão. Você vai começar num flerte, num olhar, numa palavra, num pensamento, num desejo, e depois você vai alimentá-la, até que vai chegar no ápice de que você vai viver em torno disso. Você se torna escravo dela, e quando menos espera, ela vai diminuir, ela vai sumir e vai desaparecer. A paixão, ela não resiste ao tempo. Ela vai passar. É por isso que alguém maldosamente diz que o amor é cego e o casamento é a cura. Porque todos casam apaixonados, mas a paixão vai passar e só vai ficar o amor, ou pelo menos é para ser assim. Porque é o amor que sustenta um casamento e um relacionamento, e não a paixão. E aí, falando da brevidade da paixão, se você me permite, eu lembrava-me de um soneto de Vinícius de Moraes, o soneto da separação. E no soneto ele diz assim: de repente, do riso fez-se o pranto, silencioso e branco como a bruma, e das bocas unidas fez-se a espuma, e das mãos espalmadas fez-se o espanto. De repente, da alma fez-se o vento, que dos olhos desfez a última chama, e da paixão fez-se o pressentimento, e do momento imóvel fez-se o drama. De repente, não mais do que de repente, fez-se de triste o que se fez amante, e de sozinho o que se fez contente. Fez-se do amigo próximo distante, fez-se da vida uma aventura errante. De repente, não mais do que de repente. É exatamente isso que é a paixão. Ela passa. Ela é passageira. O pior vem agora. O pior é que a paixão tem consequências. E quais são as consequências? São muitas, mas eu quero pontuar 3 com você hoje. Primeira consequência da paixão e de ser dominado por ela é que ela entorpece o seu entendimento. A paixão, ela faz com que você perca a capacidade de discernir entre o certo e o errado. A paixão, ela inebria a sua percepção, e você brinca com o perigo sem saber que está brincando, porque você não enxerga, você não vê. Ela tem esse poder de cegar. Por isso o termo paixão cega, porque realmente ela inebria, ela cega. Você lembra de Sansão? Você deve lembrar da história de Sansão. O livro de Juízes fala desse homem que era temido por todos, que não temia a ninguém, mas foi vencido por esse sentimento da paixão. Sansão se enamorou de Dalila. Foi uma paixão tórrida, dominadora, avassaladora, a ponto dela ser a sua ruína e destruição. E você deve lembrar daquele momento da história em que ela chega para ele e diz: Sansãozinho, você me ama? Claro, Dalila. De verdade? Sim. Pois se você me ama, diga qual é o seu segredo.
E aí Sansão diz o que? Olha, se você me amarrar com 7 cordas novas, fizer tranças, eu vou perder minha força. Adivinha o que é que acontece? Na manhã seguinte, Sansão está amarrado, e Dalila grita: os homens estão vindo contra ti. Ele se levanta e quebra as amarras e vence aqueles homens. Pense comigo um pouquinho, você é inteligente. Qualquer pessoa com a sua mente sã e cônscio chegaria a uma conclusão naquele momento ali: essa mulher me levou para o cheiro do queijo. Essa mulher armou para mim. Ela me perguntou até eu dizer, e a minha sorte é que eu não disse a verdade. E agora ela me deu um boa noite Cinderela e armou para mim. Não é assim? Se a gente for seguir a lógica. Mas o que é que ele faz? Ele cai de novo. Ela deve ter manipulado e ter dito: Sansãozinho, você não me ama de verdade. Porque se você me amasse, você não teria mentido, você teria dito a verdade. Eu pedi uma prova de amor e você não deu. Por que Sansão acredita nela? Por que Sansão dá ouvidos a ela? Porque ele estava dominado pela paixão, e quando alguém está assim, a pessoa fica cega. Ela perde a noção do perigo e até do ridículo. Sansão diz outra coisa, ela prepara outro bote, não consegue, até que ela o destrói, até que finalmente ele diz: se cortar meu cabelo, eu não terei mais força. E é exatamente isso que ela faz. Mas ele teve tempo para pensar, ele teve tempo para somar 2 mais 2 e perceber que aquela mulher não lhe amava, mas ela queria o seu mal e a sua destruição. Mas ele não viu, porque ele estava dominado pela paixão. Então a paixão faz com que você perca o poder de pensar e calcular os riscos. Você não calcula os riscos, você quer viver o momento e aquela situação. Você quer se dar ao sentimento, ao prazer, ao momento, nem que isso lhe custe muito caro. Mas você não calcula isso na hora, você não pensa nisso. Uma outra consequência da paixão é que a paixão embrutece o sentimento. A pessoa se torna obstinada. Ela passa a acreditar e ela passa a defender a ideia de que ela não vive mais sem aquela pessoa ou sem aquilo. Ela embrutece o seu sentimento e ela condiciona e torna-se dependente absolutamente daquilo ou daquela pessoa. E ela não pensa que ela viveu a vida toda sem aquela pessoa ou sem aquilo, e aquela pessoa ou aquilo chegou na vida dela agora, mas ela se tornou tão dependente daquilo, tão codependente, que ela não sabe mais viver sem isso. Uma outra consequência da paixão: a paixão escraviza a alma. Os desejos, eles podem tornar-se os nossos senhores absolutos, eles podem passar a nos dominar. Por isso Paulo, escrevendo à igreja de Tessalônica, no capítulo 4, verso 4 e 5, ele diz que cada um de vós saiba possuir o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Porque depois que ela chega, ela passa a dominar, ela passa a controlar, e ela escraviza, e você se torna serviente do sentimento e do desejo. Só que aí já é tarde demais. Ele já veio, ele já passou, ele já chegou, e ele desconstruiu a sua vida, e ele desmoronou a sua vida. Quantas pessoas que ainda hoje estão colhendo frutos malditos de um relacionamento, de um sentimento, de um impulso. E quantos que estão me ouvindo agora
Estão pensando, eu fui avisado, alguém me disse, alguém me falou, mas eu não dei ouvidos, porque eu estava obstinado, eu embruteci o sentimento, eu só queria aquilo, eu queria viver aquilo. E hoje eu quero me refazer, mas eu me sinto algemado, eu me sinto preso a isso. Porque a paixão, ela está ligada aos nossos instintos, à nossa natureza humana e pecaminosa. A paixão, ela se alimenta dos nossos desejos, dos nossos impulsos, e nós agimos e reagimos a partir deles. Mas o que a Bíblia fala sobre paixão? A paixão, ela é um sentimento humano, que todos nós estamos sujeitos, ou a viver um dia, ou já tenha vivido. O que fazer com a paixão? Qual a atitude correta? Olha o que Paulo vai aconselhar a Timóteo. Escrevendo a Timóteo na segunda carta, no capítulo 2, versículo 22, Paulo diz assim para Timóteo: foge também das paixões da mocidade, e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, de coração puro, invocam o Senhor. O conselho de Paulo a Timóteo era: foge. E aí você pode estar pensando, não, mas esse conselho é para os jovens, né? É a mocidade. Lógico que Paulo estava falando para Timóteo. Ele estava escrevendo a Timóteo, que era jovem na época. Mas esse conselho, ele é dirigido a todos nós, porque como eu bem disse aqui, a paixão não respeita a idade, faixa etária. Ela pode vir a qualquer momento, a qualquer instante. Ela não respeita. Então o conselho de Paulo é: fuja desse sentimento, não deixe ele entrar no seu coração, não deixe ele morar na sua vida, porque ele vai te levar à ruína e à destruição. Então fuja, escape dele, não deixe ele fazer ninho em você. Era o que Lutero dizia, que a gente não pode evitar do pássaro voejar sobre a nossa cabeça, mas podemos evitar de que ele faça um ninho. Porque a paixão destrói, a paixão leva-nos à ruína. Ninguém apaixonado pensa com clareza, ninguém. E quantos que estão me ouvindo, que em um momento desse tomou decisões, agiu, e até hoje você está sofrendo as consequências de tal escolha e decisão? Você pode estar imaginando aí, essa mensagem poderia ter vindo antes, mas agora já foi. Mas nunca é tarde para aprender. E o nosso melhor professor é a vida e os sofrimentos e as dificuldades que nós enfrentamos. É o melhor professor que nós temos. A paixão, ela não é apenas um produto dos jovens, né? Ela faz parte da vida humana. E é importante você pensar e refletir sobre isso, porque a maioria das pessoas, quando estão namorando, estão se preparando para casar, e se namora até um certo tempo, se demora um pouquinho namorando, essa pessoa vai ter tempo de ver algumas falhas do outro, algum defeito do outro. Porque eu costumo dizer, irmãos, que o namoro, ele é uma propaganda enganosa. Na maioria dos casos é. Começa pela aparência, porque quando você vai namorar, você coloca a sua melhor roupa, usa o melhor perfume, usa o melhor gel, né? Aqueles que têm cabelo. Você maqueia-se todinho, você se prepara para aquilo ali, você tem aquele cuidado de não dar bandeira nos seus erros, de não mostrar para o outro que você tem falha nisso ou naquilo. Você vive como se tivesse um Big Brother, né? Ela está me observando, ele está me observando. Quando vai passando o tempo, aí a intimidade vai aumentando, e aí você vai se sentindo mais seguro, e você começa a mostrar, você esquece que está sendo observado, e você começa a mostrar alguma coisa. Mas quando o outro está apaixonado, o que é que ele diz? Não, quando casar vai melhorar. Não é assim? Quando casar melhora, quando casar muda.
quando casa piora. Estou falando alguma coisa aqui de outro mundo, irmãos? Se não está bom no namoro, quando casa piora. Porque o casamento amplifica. O cara diz, já casei mesmo, agora eu vou chutar o pau da barraca. Se quiser que me aguente assim. Então, se ela é grossa, bruta, se prepare para apanhar de toalha molhada. Se ele é grosso, não dá atenção, tem um temperamento forte, se prepare. Se prepare que quando casar piora. Eu não estou aqui querendo assustar os rapazes e as moças, não. Eu estou dando aqui uma sessão de psicanálise para vocês de graça. Se prepare. Se é de um jeito, quando casa, é daí para pior, não tem como melhorar não, porque é a pessoa, é dela. Eu ouvi um pastor um dia desse dizer que quando a pessoa aceita Cristo e a família se converte, é lógico que a melhora, muda muita coisa, mas aquela pessoa vai continuar sendo aquela pessoa. E se você esticar demais o torçal, você quebra a baladeira. Porque tem gente que acha que aceitou a Jesus, então pronto. O cara entrou numa máquina, ele entrou um, saiu outro. Ele era sapo, virou príncipe. Não, continua sendo aquela pessoa. Evidentemente que o Evangelho, ele vai tratar do nosso caráter. Ele vai mudar e precisa mudar muita coisa se realmente houve uma conversão genuína. Mas aquela pessoa continua sendo aquela pessoa. E se nós não nos policiarmos, não crucificarmos o nosso eu, esse nosso temperamento, com Bíblia ou sem Bíblia, vai continuar ditando a nossa forma de viver e de agir. Não tem para onde correr. Então não se engane. Não se engane. E eu estou aqui dizendo que muitas vezes, por ser da igreja, você diz assim, não, na igreja é tranquilo, né? Porque dentro da igreja não tem essas coisas. Sabe de nada, inocente. Sabe de nada. Continua sendo um ser humano. Continua sendo uma pessoa. O que a gente faz então para não ser vítima desse sentimento tão controlador, tão avassalador, tão aterrador? O que a gente faz? Nós precisamos cercar o nosso coração. Nós precisamos cuidar da nossa mente, para que nós não possamos ser presa fácil para esse tipo de sentimento. Então, o primeiro sentimento que destrói uma família é a paixão doentia. Qual é o segundo? No mesmo capítulo, capítulo 13, versículo 23, vai dizer assim: passado 2 anos, Absalão tosqueava em Baal-Azor, que está junto a Efraim, e convidou Absalão todos os filhos do rei. Verso 27. Insistindo Absalão com ele, deixou ir com ele Aminon e todos os filhos do rei. Verso 28. Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo: tomai sentido, quando o coração de Aminon estiver alegre de vinho, e eu vos disser, feri a Aminon, então matarei. O segundo sentimento destruidor chama-se mágoa oculta. Absalão alimentou esse sentimento durante 2 anos. Lembre-se você de que Aminon violentou a irmã dele e a sua própria irmã, Tamar. O rei não tomou nenhuma atitude. O rei não tomou nenhuma atitude para resolver aquela situação, porque pela lei Aminon deveria ser apedrejado até a morte. Mas o rei nem um carão deu, nem um puxão de orelha deu. Ele fingiu que não tinha acontecido. E Absalão observou tudo isso durante 2 longos anos. Sabe o que são 2 anos? Esperando que alguma coisa acontecesse e não acontecia. Esperando a justiça do rei.
que o rei se posicionasse para agir com justiça sobre aquela causa, e nada aconteceu durante 2 anos. Como não aconteceu, Absalão, ele decidiu tomar uma atitude. Mas ele teve 2 anos para refletir. Ele poderia ter procurado o pai, ter questionado com o pai. Ele poderia ter confrontado o próprio irmão. Ele teve tempo para isso, mas ele escolheu alimentar a mágoa no seu coração. Ele escolheu alimentar o ódio no seu coração. Detalhe: mágoa, ódio, rancor é uma escolha sua. Não vim aqui colocar a culpa no diabo, e eu não quero ser advogado dele, porque realmente ele não presta. Mas nesse aspecto, é uma escolha sua alimentar a mágoa ou liberar o perdão. É uma decisão. Absalão escolheu, optou pela mágoa. A mágoa, ela representa uma ira não resolvida. Daí vem o termo ressentimento, né? Ressentimento quer dizer sentir de novo. Porque a mágoa é uma ferida que você não permite curar, sarar. E você mesmo, novamente, se fere. E você alimenta a ferida. Isso é mágoa. Nas palavras de David Merck, ele diz que a pessoa magoada, ela experimenta ira contínua, fervendo um pouco abaixo da superfície da sua vida. Uma ferida aberta e podre que o tempo nunca vai curar. Talvez ela fique adormecida por um tempo, mas até que seja drenada do seu veneno fatal, pelo poder curador da cruz de Cristo, ela mata a pessoa física, espiritual e emocionalmente. A mágoa, diz David, ela corrompe as fontes da vida. Não se engane achando que mágoa se resolve com o tempo. Não, o tempo vai passar e essas feridas serão curadas e eu vou resolver esses sentimentos, porque com o tempo a mágoa vai apurando, ela vai crescendo e uma ferida torna-se algo cancerígeno, e esse câncer, ele acaba virando metástase e ele toma todo o seu corpo, ele toma todo o seu ser, ele toma toda a sua vida. Jó 5:2 diz que a mágoa torna a vida amarga e tira a alegria de viver. Alguém que guarda mágoa no seu coração é alguém que não é feliz, porque, como David disse, a mágoa, ela drena todas as forças emocionais. Como uma célula cancerígena que suga a saúde do corpo, do organismo, a mágoa, ela se alimenta disso, e ela vai drenando a sua vida emocional, ela vai drenando a sua vida espiritual, e ela vai drenando a sua saúde física também. Porque a ciência já comprovou que alguém que guarda mágoa no seu coração e ressentimento está propenso a vários problemas físicos, os cardíacos principalmente. Alguém que opta pela mágoa. E aí vem uma questão, porque o ser humano, ele foi criado para o relacionamento. E dentro dessa perspectiva, nós somos imperfeitos. Por isso nós ofendemos e somos ofendidos. Se você não souber lidar devidamente com a ofensa, você vai se tornar prisioneiro da mágoa. Você vai se tornar prisioneiro deste sentimento. E a mágoa será a prisão da sua alma. É isso que vai acontecer. A mágoa, ela não só afeta aquele que a tem e que a alimenta, mas a mágoa, ela acaba afetando aqueles que estão na volta do magoado, do ressentido. Hebreus capítulo 12, verso 15 diz: atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Sabe por que a mágoa é tão terrível? Porque a mágoa, ela não só afeta o portador, mas a mágoa, ela afeta quem está em volta, porque todo mundo aqui
Tem amigos, tem pessoas do seu convívio que você tem afinidade com ela, e quando alguém te magoa, te fere, é comum você compartilhar aquela ferida com quem é mais próximo a você. E aquelas pessoas que nada tem a ver com o que aconteceu entre você e a pessoa que te feriu, elas vão tomar suas dores, elas vão tomar partido por você. E daqui a pouco vai ter um grupo contra e outro a favor. É isso que a mágoa faz. Ela contamina quem está perto, ela afeta quem está próximo. O conselho bíblico qual é? Para resolver a mágoa, para resolver esse problema. O conselho bíblico está lá em Efésios capítulo 4, verso 31 e 32. Paulo diz assim para essa igreja: longe de vós toda a amargura e cólera e ira e gritaria. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você é maior do que a ofensa. Amém? Você é maior do que isso. É inevitável que em algum relacionamento, seja ele de ordem conjugal ou fraternal, não haja ofensa, não hajam feridas. É inevitável isso. Isso faz parte da vida humana. Você ferir alguém, você ser ferido por alguém, isso faz parte da vida. A questão não é essa. A questão é como você está lidando com tudo isso. Qual é a sua escolha hoje? Você pode escolher alimentar esta mágoa, e ela certamente será o seu algoz. Se você escolher a mágoa, ela vai drenar as suas forças espirituais. Se você escolher a mágoa, ela vai consumir a tua vida pouco a pouco. Ela vai te afastar de Deus. As tuas orações não serão apreciadas por Deus. O que você faz será abominável ao Senhor, porque é assim que a Bíblia diz. Então a sua vida perderá o sentido. E tem gente que passa tanto tempo alimentando a mágoa que ela não sabe mais viver sem isso, porque isso faz parte já de quem ela é, da vida dela. Mas o Senhor nos desafia hoje a fazermos uma escolha sábia, bíblica. E a escolha é: deixe o Senhor limpar o seu coração hoje. Deixe o Senhor remover os entulhos da sua alma. Você pode estar coberto de razão. Você pode dizer: olha, eu não merecia o que me fizeram, eu não merecia ouvir o que disseram, eu não merecia tanta desconsideração e tanta ofensa, eu não merecia. Mas deixa eu lhe lembrar que aquele que morreu por você há 2000 anos atrás na cruz também não merecia nada. E ele se fez ofendido, vituperado, humilhado, só porque ele ama você. Que direito você tem de escolher alimentar a mágoa? Será que você é maior do que Jesus e melhor do que Ele? Será que você é mais perfeito do que Jesus? Então nessa noite, em nome do Senhor Jesus, vamos abrir o nosso coração para o Senhor, irmãos. Quantas pessoas que estão na igreja e não progridem na vida espiritual, na fé, porque escolheram a mágoa em vez do perdão. Pessoas que alimentam isso, que nutrem isso. São pessoas que não têm alegria, que não têm prazer, que a presença de Deus já não faz diferença na sua vida, porque o seu coração está cheio de entulhos, de lixo. Não importa a ofensa que você sofreu, que Jesus passou por você é muito maior do que aquilo que você já sofreu ou um dia irá sofrer. E Ele escolheu te perdoar, e Ele escolheu
morrer por você. Amém? Amém de verdade?